Problema 5, relativo ao capítulo de treliças da Unidade Curricular de Análise de Estruturas Isostáticas. Considere a treliça indicada na figura, sujeita às ações especificadas, e o que se pretende é identificar as barras com esforço axial nulo e determinar o esforço na barra EF. Comece por analisar a estatia da estrutura, procurando demonstrar que se trata de uma estrutura globalmente isostática. Em termos de estatia exterior, a estrutura apresenta um apoio fixo do lado direito em baixo, a que correspondem duas reações, e um apoio móvel do lado direito em cima, ou seja, mais uma reação. Tal conduz a um total de 3 reações, sendo 3 as equações de equilíbrio disponíveis, a estrutura é classificada de exteriormente isostática. Em termos de estatia interior, uma malha fechada de 3 barras articuladas é uma estrutura isostática. Sabendo que, se a ela se adicionarem 2 barras concorrentes num mesmo nó, a estrutura permanece isostática, facilmente se constata que existem nesta estrutura 2 subestruturas compostas através deste formato. Estas 2 estruturas são isostáticas e estão unidas através do nó A, ao qual estarão associadas 2 ligações, o que, sendo 3 as equações de equilíbrio associadas globalmente. Além destas, temos uma barra HI, que correspondem 2 mais 2, ou seja, 4 ligações, para um total de 3 equações, de onde, em termos globais, são introduzidas 2 mais 4 ligações para 3 mais 3 equações, pelo que o balanço é nulo, sendo a estrutura classificada de interiormente isostática. Sendo também exteriormente isostática, a estrutura é globalmente isostática, podendo proceder-se, portanto, ao cálculo solicitado. Cálculo das reações. Como é sempre realçado, o cálculo das reações deve ser efetuado procurando estabelecer equações que envolvam o menor número possível de incógnitas. Analisando a estrutura, facilmente se conclui que, procedendo ao equilíbrio de momentos em B, das reações a determinar, apenas a reação horizontal em J produz momentos, pelo que é a única envolvida na equação de equilíbrio. Assim, do equilíbrio resulta 30 vezes 2 mais 50 vezes 4 menos 50 vezes 4 menos 4 vezes RJH igual a 0, onde a força horizontal em J resulta igual a 15, sendo o valor positivo, se confirma que é tal como representado na figura. Sendo conhecido o valor da reação horizontal em J, pode estabelecer-se o equilíbrio global de forças horizontais, resultando 50 menos RHJ menos RHB igual a 0, onde a força RHB vem igual a 35 e, sendo positiva, é também ela igual ou está de acordo com a força representada, com o sentido representado na figura. Finalmente, temos ainda uma equação disponível, que é o equilíbrio de forças verticais, e o equilíbrio de forças verticais conduz-nos a que RVB menos 50 ser igual a 0, de onde se obtém que a reação vertical em B tem de ser igual a 100 kN, com um sentido igual ao admitido. Passemos agora ao cálculo das barras com esforço axial nulo. E antes de passar à resolução da alínea, convém sempre recordar os principais conceitos associados aos nós de estruturas articuladas. Nestes nós, as forças são sempre segundo a direção das barras que nele convergem. Se forem 3 as forças aplicadas e 2 delas alinhadas entre si, a terceira é obrigatoriamente nula. E, sendo 2 as equações de equilíbrio, são determináveis os nós em que apenas se desconhecem 2 das forças. Então, representemos a estrutura e, em vez das barras, todas as forças de ligação entre nós. Portanto,
analisando cada nó e as barras que nele convergem, substituímos as barras pelas forças interiores que nelas estarão aplicadas e passo de seguida à análise nó a nó. E desta análise podemos começar pelo nó G. O nó G apresenta apenas 3 forças, tendo 2 delas colineares, a NGH com os 50 kN, como tal, a terceira força, NCG, tem de ser igual a 0. A mesma situação se repete no nó D, em que temos 2 forças colineares NAD e NDH, pelo que NCD tem que ser igual a 0. Passando agora ao nó C, onde já só restam 2 forças desconhecidas, mas que, por termos 2 forças colineares NCG e NAC, então NCH tem que ser igual a 0, mas por outro lado, como o NCG é igual a 0, o NAC também tem que ser igual a 0. Com esta conclusão, o nó H passou a ter ele também apenas 3 forças atuantes, desconhecidas, e se analisarmos este nó, constatamos que 2 delas são colineares, NGH e NHI, pelo que NDH tem que ser igual a 0. Tendo igual a 0, isso leva-nos novamente para o nó D, onde se NDH é igual a 0, então NAD tem que ser igual a 0. Passando agora em termos de resumo aos cálculos que acabámos de fazer. Portanto, o nó G converge a barra CG com esforço axial nulo. No nó D, a barra CD. No nó C, a barra CH e a barra AC. No nó H, a barra DH. E, finalmente, no nó D, a barra AD. Pretende-se agora determinar o esforço na barra EF. Atende-se, em primeiro lugar, ao resultado que se acabou de obter das barras com esforço axial nulo. Delas se conclui que o cálculo do esforço na barra EF pode ser obtido a partir do nó A, onde apenas se desconhecem 2 forças, pois se eu calcular as forças, o equilíbrio no nó A, rapidamente tenho as 2 forças determinadas, permitem saltar, digamos assim, para o equilíbrio do nó B, onde passam a ter 2 forças também só por calcular, e deste saltar para o nó E, onde terei também eu, novamente, só 2 forças desconhecidas. Então, começando por equilíbrio de forças verticais em A, NAE vezes 145 graus igual a 50, onde se conclui que NAE é igual a 70,7 kN positivo e, portanto, igual ao sentido que foi arbitrado e, como tal, será um esforço axial de tração. Executando de seguida o equilíbrio de forças horizontais em A, leva a que NAE quociente 45 mais NAB igual a 0, onde NAB vem igual a menos 50 kN, logo sendo oposto ao sentido arbitrado, se conclui ser de compressão. Passando para o equilíbrio do nó B, tem-se que NBE vezes quociente 45 é igual a NAB, isto em termos de forças horizontais em B, onde NBE vem também ele igual a 70,7 kN em tração. Finalmente, passando para o equilíbrio de forças segundo NBE em E, então temos que NAF quociente 45 mais NBE é igual a 0, onde NAF igual a menos 100 kN e, sendo o sinal negativo para a força arbitrada com sentido positivo, significa que a barra está à compressão e é este o valor desejado para a resolução desta linha. Portanto, o esforço na barra EF é igual a uma compressão de 100 kN.